Há dezenas de milhares de anos, em cavernas escuras e silenciosas, algo começou a mudar na forma como os primeiros humanos encaravam a morte. Até então, a vida e o fim dela eram tratados como parte do ciclo natural. Um corpo caía, era devorado por predadores ou se desintegrava com o tempo. Mas em algum momento, alguém decidiu que não bastava deixar a morte seguir seu curso. Corpos passaram a ser cuidadosamente depositados em fossas, cobertos por pedras, flores ou pigmentos vermelhos, como a ocre. Era o início de algo profundo, o primeiro enterro da humanidade. Mas e você? Já tinha ouvido falar que os primeiros humanos enterravam seus mortos de forma intencional? Me conta de que cidade você está assistindo este vídeo aqui nos comentários e aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda muito a trazer mais histórias fascinantes da pré-história. Os primeiros indícios de sepultamentos intencionais vêm de locais como a caverna de Kafze, em Israel, onde esqueletos de Homo sapiens datados de cerca de 100 mil anos foram encontrados em posição cuidadosamente organizada, alguns acompanhados de objetos e pigmentos. Já na Europa, em sítios arqueológicos ligados aos neandertais, como Shanidar, no Iraque, foram encontradas evidências de corpos cobertos por flores, sugerindo que até eles, considerados por muito tempo brutos e primitivos, tinham uma noção de ritual e respeito pela morte. A diferença entre um corpo deixado ao acaso e um enterro intencional está nos detalhes. Marcas de escavações no solo, posição fetal dos esqueletos e vestígios de oferendas demonstram que esses gestos não foram acidentais. Havia ali uma intenção clara, um ato consciente. Isso muda tudo. Não era apenas biologia em ação, mas cultura emergindo. Esse comportamento nos leva a refletir sobre a mente daqueles seres humanos. Por que gastar energia para enterrar alguém, em vez de simplesmente abandonar o corpo? Seria por questões práticas, como evitar predadores e doenças dentro da caverna? Ou haveria já uma noção de que a morte não era o fim absoluto, mas uma passagem para algo além da vida? Alguns arqueólogos acreditam que os primeiros enterros eram, sim, movidos por questões práticas, mas que pouco a pouco foram adquirindo significados simbólicos. Enterrar os mortos não apenas protegia os vivos, mas também criava um vínculo emocional e social dentro do grupo. A morte de um membro poderia ter gerado dor, ausência e até medo, sentimentos que, de certa forma, moldaram nossa humanidade. Assim, os primeiros enterros não foram apenas um marco arqueológico, mas também um marco psicológico e espiritual. Eles revelam que, já naquela época, nossos ancestrais tinham consciência da vida, da morte e talvez até daquilo que está além delas. Era o primeiro passo em direção às religiões, mitologias e rituais que hoje fazem parte da nossa identidade como espécie. Se no primeiro enterro humano já existia a intenção de proteger ou preservar o corpo, no passo seguinte, começamos a encontrar o que podemos chamar de significado simbólico da morte. Não se tratava apenas de um gesto prático, mas de algo mais profundo, uma demonstração de afeto, de pertencimento e de memória coletiva. Ao analisar os vestígios arqueológicos, percebemos que muitos dos sepultamentos primitivos não eram simples. Descartes. Alguns corpos foram encontrados acompanhados de objetos como ferramentas de pedra, colares feitos de ossos ou conchas e até mesmo restos de alimentos. Esses detalhes revelam algo impressionante. Os primeiros humanos acreditavam que, de alguma forma, os mortos precisariam desses itens em outra existência, em outro plano ou jornada. Era uma maneira de estender a vida para além daquilo que os olhos podiam ver. Esse comportamento nos mostra um salto extraordinário no pensamento humano. Até então, a mente estava voltada quase exclusivamente para a sobrevivência diária, caçar, coletar, proteger o grupo. Mas, ao atribuir significado à morte, nossos ancestrais começaram a lidar com questões abstratas. O que acontece depois que morremos? Para onde vamos? Existe algo além? Essa capacidade de reflexão é, sem dúvida, um dos maiores diferenciais da nossa espécie. Os neandertais, por exemplo, parecem ter sido pioneiros nesse processo.
Na caverna de Shanidar, no atual Iraque, arqueólogos encontraram esqueletos cobertos por pólen de flores, sugerindo que os mortos foram de fato sepultados com um cuidado especial. Esse detalhe simples muda completamente a forma como enxergamos esses hominídeos. Longe de serem criaturas brutas, eles demonstravam empatia, memória e talvez até espiritualidade. Já os Homo sapiens, nossos ancestrais diretos, levaram esse comportamento ainda mais longe. Em sítios como Kafzeh e Skul, no Oriente Médio, sepultamentos de mais de 90 mil anos revelam corpos em posição fetal, cobertos por ocre vermelho, um pigmento que poderia simbolizar sangue, renascimento ou até uma ligação com o Sol. Essa prática sugere que os primeiros humanos já compreendiam a morte não apenas como fim, mas como transformação. O significado por trás desses enterros não era individual, mas coletivo. Cada sepultamento era também um ato social. Reunia o grupo, criava laços, lembrava a importância de cada membro para a comunidade. Talvez o ato de enterrar fosse uma forma de dizer: ele não está mais aqui, mas ainda faz parte de nós. Essa ideia de pertencimento fortaleceu a coesão social, dando aos grupos uma identidade mais profunda e um senso de continuidade. Quando olhamos para esses primeiros gestos, percebemos que eles são a semente de tudo que veio depois. Mitos, religiões, crenças no além, cerimônias funerárias complexas. Tudo começou ali, com flores, pigmentos e objetos deixados ao lado de um corpo silencioso. Enterrar os mortos, portanto, não foi apenas um hábito prático, mas uma das primeiras expressões de cultura. Foi a prova de que, mesmo em meio à brutalidade da pré-história, já existia em nós um impulso humano fundamental, o de dar significado ao inexplicável. Se enterrar os mortos já era um gesto carregado de significado, os rituais funerários que começaram a surgir em seguida revelam algo ainda maior: a capacidade humana de transformar a morte em símbolo. O corpo deixava de ser apenas matéria em decomposição e se tornava um ponto de conexão entre os vivos e aquilo que estava além da vida. Em várias partes do mundo, arqueólogos encontraram indícios de que os primeiros rituais não eram simples despedidas. Em alguns sepultamentos, corpos foram posicionados cuidadosamente, muitas vezes em posturas específicas, como a posição fetal. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas carrega uma mensagem profunda. O corpo era colocado como se estivesse voltando ao ventre materno, sugerindo uma crença no renascimento ou em um retorno à origem. Outro exemplo impressionante é o uso do ocre vermelho, um pigmento mineral encontrado em diversos enterros pré-históricos. Ao espalhar esse pó sobre os corpos, os primeiros humanos não apenas marcavam o sepultamento, mas também criavam um ato simbólico. O vermelho do ocre lembrava o sangue, a vida, o calor, e possivelmente representava a esperança de continuidade no além. Esse gesto nos mostra que os humanos já não viam a morte como um ponto final, mas como uma passagem. Além do ocre e das flores, muitos corpos foram sepultados junto de objetos pessoais, colares de ossos, ferramentas de pedra, conchas marinhas e até armas. Esses acompanhamentos indicam que havia a crença de que o morto poderia precisar desses itens em outra jornada. Ao mesmo tempo, demonstravam um gesto de respeito, como se a comunidade dissesse: "Você partiu, mas levamos um pedaço de sua vida conosco." Esses rituais também tinham um papel social poderoso. Quando um grupo se reunia para realizar um enterro, ele fortalecia sua identidade coletiva. A morte deixava de ser apenas uma perda individual e se tornava um momento compartilhado, capaz de unir ainda mais os membros da tribo. Em outras palavras, os rituais funerários não eram apenas para os mortos, eram, sobretudo, para os vivos. Com o tempo, esses símbolos se tornaram mais complexos. Alguns sítios arqueológicos revelam práticas que podem ter sido os primeiros indícios de crenças espirituais ou até religiosas. Ao dar significado à morte, o ser humano começou a criar narrativas que explicavam o mundo invisível, lançando as bases para mitologias, religiões e culturas futuras.
Podemos dizer que nesses gestos estava nascendo um dos traços mais marcantes da humanidade, a espiritualidade. O fogo aceso ao lado do corpo, os cantos e danças rituais, os objetos cuidadosamente depositados no túmulo, tudo isso era uma tentativa de dialogar com o desconhecido. Assim, os rituais funerários se tornaram o primeiro grande palco onde os humanos expressaram não apenas medo e dor, mas também esperança, fé e imaginação. Foi o momento em que o homem começou a olhar para a morte não com resignação, mas com poesia. Se os rituais e simbolismos mostravam a dimensão espiritual da morte, o impacto social dos enterros revela algo igualmente importante: a forma, como eles moldaram a própria organização da vida em comunidade. Até então, grupos humanos se uniam principalmente pela necessidade de caçar, coletar e se proteger de predadores. Mas, com o surgimento dos primeiros enterros, surgiu também um novo elo, o da memória coletiva. O ato de se reunir em torno de um corpo, realizar ritos e compartilhar a dor da perda, criava vínculos emocionais profundos que iam além da sobrevivência imediata. Os enterros se tornaram, de certa forma, o primeiro espaço de construção de uma identidade coletiva. Ao honrar os mortos, os grupos passavam a enxergar a si mesmos não apenas como indivíduos isolados, mas como parte de uma história compartilhada. O falecido não desaparecia. Ele permanecia vivo na lembrança da comunidade, e isso fortalecia a ideia de pertencimento. Esse fortalecimento social tinha implicações práticas muito relevantes. Quando um grupo enterrava seus mortos em locais específicos, estava também fixando um território. O espaço do sepultamento tornava-se sagrado, e dali surgia uma ligação entre o povo e a terra. Em outras palavras, o cemitério primitivo foi talvez uma das primeiras formas de estabelecer raízes e limites territoriais. Outro aspecto importante é que os enterros ajudaram a criar noções de hierarquia e prestígio. Em muitos sítios arqueológicos, encontramos túmulos diferentes, alguns mais simples, outros muito mais elaborados, com oferendas e objetos especiais. Isso sugere que, já naquela época, certos indivíduos eram vistos como mais importantes ou respeitados, talvez líderes, caçadores notáveis ou xamãs. Assim, os enterros funcionavam também como um reflexo das relações sociais do grupo. Além disso, os rituais de morte exigiam cooperação coletiva, preparar o corpo, reunir flores, caçar para obter oferendas de comida, enterrar e vigiar o local, tudo isso demandava esforço conjunto. Nesse sentido, cada morte fortalecia a solidariedade do grupo, pois todos participavam de um evento que era, ao mesmo tempo, trágico e profundamente humano. Os arqueólogos também apontam que o ato de enterrar os mortos ajudava os grupos a lidar com o medo do desconhecido. A morte é desde sempre um enigma. Ao criar rituais e dar sentido a ela, os primeiros humanos conseguiam transformar o medo em algo compartilhado e ritualizado. Isso reduzia a ansiedade e aumentava a coesão social, pois todos encontravam conforto na ideia de que havia uma ordem ou propósito por trás da perda. Em resumo, o impacto social dos primeiros enterros foi gigantesco. Eles marcaram o início da memória coletiva, ajudaram a criar identidades tribais, fortaleceram vínculos de solidariedade e até deram origem às primeiras noções de prestígio e território. Mais do que um gesto para os mortos, os enterros foram uma ferramenta poderosa para organizar os vivos. O hábito de enterrar os mortos pode parecer algo comum para nós hoje, mas quando olhamos para trás, percebemos que ele representou uma virada profunda na história da humanidade. Esses primeiros rituais não apenas revelam como nossos ancestrais lidavam com a morte, mas também lançaram as bases para práticas que atravessaram milênios e continuam vivas em nossas sociedades. A cada enterro, criava-se mais do que um ato de despedida. Criava-se um elo com o passado, uma forma de garantir que os mortos não fossem esquecidos. Essa necessidade de memória foi se transformando ao longo do tempo em tradições, histórias orais e, mais tarde, em religiões estruturadas. De certa forma,
os primeiros sepultamentos foram a semente de uma das maiores forças culturais da humanidade, a espiritualidade organizada. Outro legado importante está na construção simbólica do espaço. Locais de enterro se tornaram pontos de referência para tribos nômades e, posteriormente, para aldeias fixas. Muitos arqueólogos acreditam que foi justamente em torno de sítios funerários que surgiram as primeiras noções de território sagrado. Esse sentimento de pertencimento a um lugar não apenas unia os vivos, mas também definia a identidade de uma comunidade. Com o passar do tempo, os rituais funerários se tornaram cada vez mais sofisticados. Oferendas, adornos e até arte começaram a aparecer em túmulos, mostrando que a morte já não era vista apenas como o fim, mas como parte de uma jornada maior. Essa noção evoluiria para mitos sobre o além, crenças em espíritos e deuses, e até conceitos de julgamento pós-morte, elementos que moldaram civilizações inteiras. Além do aspecto religioso, os enterros também deixaram um legado social e cultural. Eles foram, talvez, o primeiro momento em que o homem começou a registrar de maneira concreta sua história. Cada sepultura é uma cápsula do tempo, carregando informações sobre a vida, a hierarquia, as crenças e os valores de um povo. Graças a esses registros, hoje conseguimos compreender um pouco melhor como viviam e pensavam nossos ancestrais. Mas talvez o maior legado seja emocional. Os enterros nos lembram que, desde o início, os humanos buscaram dar sentido à vida e à morte. Eles mostram que o afeto, o luto e a necessidade de cuidar uns dos outros são sentimentos universais, tão antigos quanto a própria espécie. O respeito pelos mortos é, no fundo, um reflexo daquilo que mais nos torna humanos, a capacidade de amar, recordar e transmitir memórias. E hoje, milhares de anos depois, esse hábito persiste em todas as culturas do planeta. Do mais simples cemitério tribal às mais grandiosas necrópolis, ainda carregamos em nós o mesmo impulso que moveu nossos ancestrais a cobrir seus mortos com flores, pedras ou pigmentos. O mistério da morte continua sendo um dos grandes enigmas da humanidade. Mas talvez os primeiros enterros nos mostrem que, mesmo diante do desconhecido, o ser humano encontrou uma forma de transformar a perda em união e o silêncio em memória. Agora me conta, você já imaginava que os enterros tinham um impacto tão profundo na nossa evolução cultural? Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero muito saber. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para apoiar nosso trabalho. Até o próximo documentário.